Mas hoje, queria comentar com vocês algo bem importante. A gente poderia dividir o mundo, dividir a população mundial em 3 grupos. Nós temos o grupo das pessoas que não acreditam em Deus, que para elas não existe um Deus, ou uma realidade espiritual, ou algo além também da morte, ou também não existe uma fonte real de esperança, de reencontro após a morte com as pessoas queridas. É o grupo das pessoas que realmente não acreditam em Deus, os ateus, que hoje a gente estima que esteja em torno, varia bastante de pesquisa, mas em torno de 3% da população. Nós temos um outro grupo de pessoas, aquelas pessoas que acreditam que não tem como saber se existe Deus ou não. Talvez exista, talvez não, mas não tem como saber, e conversar sobre isso, e pensar sobre isso é uma perda de tempo. Então essas pessoas acreditam que não existe uma maneira de a gente saber. Esse grupo, ele deve estar em torno de 4% da população mundial. E o restante, possivelmente mais de 90%, são as pessoas que acreditam que existe algum tipo de Deus. Eu não sei, vocês que estão aqui, ou vocês que estão assistindo na internet, exatamente qual grupo desses pertencem. Eu realmente entendo as lutas de quem não acredita em Deus, as barreiras e aquilo que também vem. E para mim sempre me alegra muito quando eu tenho a oportunidade de repente conversar um pouco com essas pessoas e ajudá-las nas suas dúvidas que são muito reais. Mas hoje a gente vai focar no terceiro grupo. Aquelas pessoas, que são a grande maioria, que acreditam que existe um Deus. Se você está nesse grupo, seu trabalho não está concluído, você está só começando, na verdade, porque agora a gente precisa entender quem é esse Deus, que Deus ele é, se existe um Deus, como ele é. E eu sei que popularmente a gente fala bastante de que Deus é um só, mas na prática, as crenças, as religiões, as culturas, elas têm visões extremamente diferentes de Deus. Então existem, por exemplo, religiões e culturas que veem a Deus como alguém muito violento, alguém muito vingativo. Outras vão ver a Deus como alguém muito distante, alguém que não se preocupa conosco. Ou que se preocupa talvez não com indivíduos, mas com massas. Vamos dizer, algumas pessoas acreditam que Deus se preocupa talvez com a população do Brasil, mas não com o Geórgia. Aí já é outra coisa. Entende? Mas cristãos veem a Deus como alguém bondoso, justo e amoroso. E eu particularmente acho muito boa essa definição, porque se existe algo que realmente parece divino, esse algo é a bondade, é o amor, é a justiça. Isso realmente parece ser atributo de Deus. Bom, e se nós vemos a Deus como alguém justo, bondoso e amoroso, logo, nós vamos ver a Ele como alguém que se importa com a gente. Nós vamos ver a Deus como alguém que se interessa, e mais do que se interessa, alguém que nos acompanha. Como a gente viu no videozinho de abertura, a gente começa a ver a Deus, a gente acredita em um Deus que se alegra com as nossas alegrias, que se entristece ou que chora com as nossas derrotas e com as nossas tristezas. Esse é o Deus que, como cristãos, nós acreditamos. E se Deus é realmente assim, se Ele realmente se importa com a gente, então é possível desenvolver um relacionamento real e significativo com Ele. Se Deus nos ama, acompanha a nossa vida, está perto de nós, é possível desenvolver um relacionamento próximo, uma amizade com Ele. E se a gente para pensar, ser amigo do próprio Deus é com certeza a maior das aventuras da nossa vida. E é por isso que a gente está fazendo essa série de mensagens. Nós estamos conversando justamente sobre como nós podemos desenvolver uma amizade com um Deus que pode até ser invisível, mas é extremamente real. A gente começou essa série na semana passada e a gente comentou que apesar desse Deus nós não podermos vê-lo, nós podemos sentir a sua presença. E se de repente você não pôde estar junto com a gente, essa mensagem está gravada nos nossos canais de comunicação. E hoje a gente vai falar sobre essa amizade. Ela realmente acontece quando nós descobrimos e recebemos um presente. Assim como na brincadeira de amigo invisível, de amigo secreto,
nós também recebemos um presente. A amizade com Deus, nós recebemos um presente, e nós só conseguimos viver essa amizade quando nós entendemos isso e recebemos isso. Tá ok? Bom, pessoal, para isso, nós vamos ler um texto bíblico muito interessante que está em João 3. Jesus ficou famoso por explicar verdades espirituais através de exemplos e metáforas do dia a dia. E hoje nós vamos ver uma das metáforas mais ricas que Jesus já ensinou. Acompanha junto comigo a leitura. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Texto bem conhecido, talvez você já tenha ouvido falar um pouquinho dele. Para a gente entender bem ele, é importante que a gente entenda um pouquinho melhor quem é esse homem chamado Nicodemos. Primeira coisa que a gente percebe aqui é que Nicodemos era um líder religioso entre os judeus. Eu quero que você pense aqui comigo e forme uma imagem. Se ele era um líder religioso entre os judeus, significa que possivelmente ele era um homem de meia idade, alguém que já tem uma certa experiência de vida. Ele era da classe governante, ele tinha influência, ele tinha poder, ele participava das decisões mais importantes da sua população e da sua cidade. Além disso, ele era uma pessoa bem-sucedida e com certeza muito respeitada. Senão ele não chegaria aonde ele chegou. Dá para mais ou menos entender isso? Mais do que isso, o texto falou que ele era um fariseu. Fariseu era um grupo religioso da época. Hoje a gente vê fariseu já de uma forma um tanto pejorativa, quase já virou xingamento, não é? Mas naquela época, fariseu era um símbolo de integridade. Você pensava em um fariseu, você pensava em uma pessoa íntegra, correta, uma pessoa que fazia e exercia completamente o seu papel de cidadão, o seu papel na população. Então esse é o Nicodemos. Além de íntegro, ele era uma pessoa muito religiosa, com toda certeza, que possivelmente frequentava assiduamente a igreja da sua época, e alguém que tinha uma grande autodisciplina, alguém que possivelmente orava, jejuava e fazia todas as práticas. Vocês estão imaginando essa cena aqui comigo? Vamos mais um pouquinho. A gente sabe que ele foi falar com Jesus, e isso não é um detalhe que não é importante, isso é realmente bastante importante. Os fariseus, nós sabemos que eles eram um grupo hostil a Jesus. Afinal de contas, Jesus veio das classes baixas, ele não tinha nenhuma formação acadêmica, não passou por nenhuma escola oficial dos rabinos, então eles eram bastante hostis a Jesus. Mas apesar de muitos deles terem se fechado, Nicodemos não. Nicodemos, ele queria falar com Jesus, queria entender o que ele tinha a dizer. Ou seja, apesar de ele ser de um grupo religioso bastante conservador, ele não era alguém com uma visão fechada, ele era alguém com uma visão bastante aberta, uma pessoa tolerante, aberta para novas ideias. Bom, por último, a gente também sabe, Jesus mais tarde chama ele de mestre, significa que ele era alguém muito instruído e possivelmente um professor da época. O que eu quero dizer com tudo isso? Entendam que Nicodemos era o símbolo de sucesso para o seu povo. Era alguém instruído, era alguém religioso, era alguém que liderava, era alguém, o símbolo de sucesso. Se fosse em Chapecó hoje, provavelmente ele ia ser um empresário ou uma empresária muito bem consolidado, com uma empresa conhecida e famosa, uma pessoa que possivelmente iria estar na liderança de alguma igreja, conhecida por ajudar muitas obras sociais, uma pessoa que de repente participaria do governo da cidade, de repente ia ser um vereador ou algo assim. Esse seria o Nicodemos hoje. Agora você imagina que essa pessoa chegou para conversar com Jesus. O que a gente esperaria dessa conversa? A gente esperaria que uma pessoa assim, que aparentemente parece perfeita aos nossos olhos,
Quando fosse chegar com Jesus, Jesus falaria alguma coisa do tipo: cara, você está de parabéns. Quem sabe melhora aqui um pouquinho e melhora ali um pouquinho, e você está nota 10, continua assim e vai em frente. Mas Jesus absolutamente nos surpreende completamente, quando ele diz para o Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Isso é a mesma coisa que Jesus estivesse dizendo para ele: Nicodemos, é ótimo tudo o que você fez, que bom que você é uma pessoa boa, que ajuda os outros e que está engajado na igreja, é ótimo, mas você, no que diz respeito a Deus, você tem que começar do zero, você tem que nascer de novo, porque nada, entenda bem, nada de tudo o que você viveu realmente contribui para isso. Tudo o que você fez, Nicodemos, de bem, tudo o que você fez, todo o esforço moral que você teve, não te aproximou nem 1 centímetro que seja de Deus. Sabe por que isso é importante? Entenda aqui. Uma vez eu tive uma conversa com uma pessoa, uma conversa real, e eu lembro muito bem, era pelo telefone, e não é ninguém que está aqui, não se preocupe. E essa pessoa, ela disse assim para mim: Jorge, eu queria viver mais com Deus, queria me dedicar mais, orar mais, queria ter um relacionamento mais forte com Deus, mas está bem difícil. Mas não se preocupa, e aí vem: eu sou uma pessoa boa. Está tudo bem, eu sou uma pessoa boa. E a história do Nicodemos mostra que ser uma pessoa boa não é o que constrói uma amizade com Deus, não é o que resolve a nossa situação com Deus, é exatamente isso. Nicodemos era o ápice, ele estava no topo, e Jesus disse: Nicodemos, tu precisa nascer de novo, porque isso não te ajudou em nada até agora. São coisas boas, mas que não constroem teu relacionamento com Deus. Ou seja, por mais que, quem sabe, nós sejamos pessoas que ajudam os outros, isso é ótimo. Pessoas que fazem o seu papel na sociedade, isso é excelente. Todos nós precisamos aprender a viver com Deus, e não é isso que nos garante. Ok? Primeira coisa. Mas um capítulo depois, Jesus vai conversar com uma pessoa que é exatamente o oposto. Numa época onde os homens eram mais valorizados, Jesus conversa com uma mulher em João 4. Numa sociedade que era dominada por judeus, ela era do povo mais hostilizado pelos judeus, os samaritanos. Numa sociedade moralista, ela já tinha se casado 5 vezes. Ao contrário do Nicodemos, que era uma pessoa extremamente respeitada, ela era desprezada. Ao contrário do Nicodemos, que era um símbolo de sucesso para a sua época, essa mulher com que Jesus conversa no capítulo seguinte é um símbolo de fracasso da sua época. Aos olhos das pessoas ela era um fracasso. Mas Jesus de novo surpreende, indo conversar com ela e dizendo que ela poderia sim viver com Deus. Então entenda o que a Bíblia está querendo dizer. Ela está querendo dizer que se você for um exemplo de moral, isso ainda não te garantiu uma vida com Deus. Mas se você tiver cometido grandes erros na sua vida, você ainda não perdeu a sua chance de viver com Deus. Entenda? Se a gente fosse resumir isso, a gente poderia dizer que uma amizade com Jesus, ou uma vida com Deus, ela não é como uma recompensa por fazer o certo. Me esforcei, fiz o certo, e então agora eu mereci uma amizade com Deus. Não é, porque se fosse isso, o Nicodemos tinha ganhado, mas não ganhou. Uma amizade com Jesus, ou uma vida com Deus, também não é a mesma coisa que um remédio que a gente toma para os momentos difíceis. Eu estou meio desanimado, eu precisava ir numa igreja para me sentir um pouquinho melhor. É algo que vai ajudar, e sim, e muito, mas não é exatamente isso. Às vezes a gente pensa, né? Olha, eu estou meio desanimado, eu preciso ir na igreja, depois as coisas dão uma alinhada, agora não preciso mais. Não, não é isso. A melhor comparação seria a gente ver a vida com Deus como um presente que nós ganhamos, sem nós merecermos. Um presente que ninguém de nós merece, mas todos precisamos. Como por exemplo a vida. A vida é um presente que todos nós ganhamos. Não foi conquistada, ela foi ganha. A gente ganhou a vida. E nenhum de nós merecia. Por isso que Jesus diz, olha só, a vida com Deus é como nascer de novo.
é como a vida. Nós ganhamos de presente, embora nenhum de nós mereça. Dá para entender? Se isso parece estranho, é porque possivelmente você passou um bom tempo pensando na vida com Deus como uma recompensa ou como um remédio, mas a Bíblia ensina a ver ela como um presente, que a gente ganha por pura graça. Vocês sabem, a gente está na época do Natal. Eu não sei como é que é na casa de vocês, mas os nossos filhos estão bem ansiosos com isso, especialmente o pequeno que vocês veem correndo por aí. Boa parte dos nossos dias começa com o menino do lado da nossa cama, a gente ainda dormindo, ele do lado da nossa cama, sussurrando: quantos dias falta para o Natal? Grande parte dos nossos dias começa assim. E ele estava ansiosíssimo porque ele queria saber qual era o presente dele. Ele não queria brincar com o presente, ele não queria abrir o presente, ele só queria saber qual é o presente porque ele queria saber se o Natal dele estava garantido ou não. Natural. E a gente mostrou o presente para ele, e quando ele viu o presente, ele ficou feliz, e agora ele está bem mais tranquilo. Ele sabe que o Natal dele está bem encaminhado. Se a vida com Deus é um presente, como seria se a gente pudesse dar uma espiadinha e ver como é que é? Talvez até antes de se comprometer. Se a gente pudesse ver como é viver com Deus, o que a gente veria? Essa metáfora, ela nos ajuda também. Viver com Deus é algo que muda completamente a nossa forma de ver a vida e de vivê-la. Muda tanto que é como se a gente estivesse vivendo uma nova vida, é como se a gente estivesse nascendo de novo, ok? Mudam as nossas prioridades, mudam a nossa visão das preocupações, muda a visão que nós temos de nós mesmos, muda a visão que nós temos dos outros, muda tudo, é como se a gente estivesse vivendo de novo, a gente nasce de novo. Esse sábado agora eu encontrei uma amiga minha que fazia muito tempo que eu não via, pelo menos todo esse período de pandemia e um pouquinho mais. E quando eu encontrei ela estava com uma menina agora nos braços. Ela teve uma filha, eu não sabia. E eu perguntei, e aí, como é que está a vida de mãe? E ela disse: eu agora vejo a vida de uma forma diferente. Quem é pai e mãe sabe, correto? Existem relacionamentos que são tão significativos que quando eles entram na nossa vida, eles dão uma guinada tão grande que a gente passa a ver a vida de uma forma diferente e não tem mais como a gente ver da antiga forma, a gente vê de uma forma diferente, vive de uma forma diferente. Os filhos é isso. O relacionamento com Deus também faz com que a gente veja a vida de uma forma diferente, mas de uma forma ainda mais intensa do que os filhos, só que de uma forma mais gradual, de forma geral. Mas o que é capaz de fazer uma mudança tão grande que a gente realmente vive uma nova vida? A Bíblia vai dizer que é a percepção real, e quando a gente fala de percepção real, não é só algo que a gente entende, é algo que a gente sente, a percepção real de que nós somos realmente filhos de Deus. Nós que vivemos e crescemos numa cidade que gira ao entorno da religião cristã, a gente não para pensar o quanto isso é importante, mas se a gente para ver isso, se a gente vive como filhos de Deus, tudo na nossa vida é diferente. Por exemplo, olha só como a gente vai ver as nossas preocupações. Quer dizer que o próprio Deus me vê como um filho amado? Sim. Então aquelas preocupações que eu tenho se tornam extremamente menores. Dá para entender? As minhas prioridades, elas também começam a mudar. Sabe quando você tem um pai e uma mãe? Alguns de vocês devem saber o que é isso. Que fez tudo por nós. Que se sacrificaram, que pagaram a nossa faculdade, que fizeram de gato sapato, mas eles realmente encaminharam a gente na vida. Quando um pai e uma mãe desse quer falar com a gente não para tudo para falar com essa pessoa? Agora você imagina como a gente vai viver com um Deus que deu tudo por nós. As nossas prioridades se realinham. Na verdade, a vida cristã significa que a gente vai passar anos e anos descobrindo sempre de novo uma nova implicação do que significa viver como filho de Deus. Sabe, o cristianismo não é descobrir novas verdades que a gente não sabia. O cristianismo é descobrir diferentes faces da verdade maior e mais profunda que existe
Deus nos fez seus filhos, e volta e meia a gente pode ter 10 ou 20 anos de caminhada, e a gente de repente vai ser impactado ou sensibilizado com algo, porque a gente descobriu uma nova face do que significa ser. Investir aqui uns minutinhos para ensinar isso para vocês. Na mesma conversa com Nicodemos, um pouco mais para frente, a gente não vai ler inteira porque ela é bem grande, mas você pode ler João 13 em casa. Jesus fala: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Eu queria que você entendesse, olha só, Deus ama tanto o mundo que deu seu Filho único. Bom, se é Filho único, tem quantos? Um só. Mas a gente não diz: ah, mas eu também sou filho de Deus. A Bíblia não está dizendo que ele teve um só. Como é que isso funciona? Ainda em João a Bíblia responde isso. Diz assim, mas todos os que creram nele, em Jesus, e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. A mesma metáfora de João 3, nascer de novo. Então olha só o que a Bíblia está dizendo. Isso aqui é bem importante, por favor, se conecta. Imagina que de um lado estamos nós, pecadores, falhos, não vivemos com Deus como deveríamos, não incluímos a Deus na nossa vida como deveríamos, estamos aqui, ok? Do outro lado nós temos Jesus, Filho perfeito de Deus, não existe nenhum erro, ele é absolutamente perfeito, ele vive com Deus como nós deveríamos viver, ele vive a vida perfeita, ele é perfeitamente obediente. Nós, por causa do nosso pecado, merecíamos a morte. Jesus, por causa da sua justiça, merecia a vida. E a Bíblia diz que quando ele morre na cruz, ele troca de lugar com a gente. Ele assume o nosso lugar de pecadores. E toda a consequência do nosso pecado, desobediência, dos nossos erros, ele assume no nosso lugar. Por isso que a gente pode ser perdoado por Deus, porque alguém já pagou a nossa dívida. E se alguém já pagou a nossa dívida, nós podemos ser perdoados. Mas do outro lado, se nós cremos nele, nós recebemos o que é dele, e Deus passa a nos ver como seus filhos amados e perfeitamente obedientes. É uma troca completa, é isso que a Bíblia fala. Então aqui o que acontece é, quando nós cremos em Jesus, nós recebemos a posição dele. Qual posição? Ser filho de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus não como algo natural, nós não nascemos filhos de Deus, conforme o texto, nem por força da nossa vontade, por força do nosso esforço, senão o Nicodemos estaria bem, mas Jesus nos dá um presente. Quando ele morre na cruz, ele nos dá o direito de sermos filhos de Deus, e agora nós podemos crer nisso, viver como filhos de Deus, e passarmos o restante da nossa vida descobrindo como isso é importante. Existe, como eu disse, muitas coisas que mudam quando a gente passa a viver como filho de Deus e passa a se enxergar assim. A gente nasce de novo e agora a gente vive uma nova vida se vendo com um novo pai. Mas teve uma história que eu li essa semana que me sensibilizou de uma forma especial. Eu queria contá-la para vocês. Uma história real de uma pessoa dizendo o que foi para ela descobrir viver com Deus. Ela disse que ela começou a sua vida bem pequena, participando de uma igreja bastante conservadora, e quando ela vivia nessa igreja, de alguma forma existia um pensamento lá dentro no coração dela, na mente dela, que talvez até de forma inconsciente dizia: eu sou especial, porque eu faço mais coisas boas do que os outros. Eu sou especial porque, olha só, eu vou na igreja, eu faço mais coisas boas do que os meus colegas, do que os meus amigos, do que os meus vizinhos. Eu sou especial. Mas ela disse que com o tempo isso começou a se tornar pesado, porque ela percebeu que ela não só fazia coisas boas, ela fazia coisas ruins também. E ela percebeu também que muitas das coisas boas que ela fazia pela motivação errada, porque de alguma forma ela queria se promover com aquilo, ou porque ela queria se sentir bem com aquilo. Então aquilo começou a pesar para ela, e ela começou a passar por um novo estágio. Ela começou a viver alguns romances, ela conheceu uma pessoa importante na sua vida, uma pessoa que começou a amar ela, e ela começou a namorar com essa pessoa, e ela disse: em algum momento da minha história,
É como se dentro de mim eu tivesse um pensamento que dissesse: eu sou especial porque uma pessoa maravilhosa me ama. Olha só, ele me ama, então eu sou muito especial. Mas ela disse, com o tempo isso também foi ficando pesado, porque essa pessoa que maravilhosa que me amava, e aí quem é casado vai saber, nem sempre correspondia à minha expectativa. Às vezes ela esquecia uma data importante, às vezes ela não estava de bom humor, às vezes ela não me tratava com carinho e eu ficava frustrada, e aí eu cobrava ele, e quando eu fui ver, o nosso relacionamento estava virando em cobrança, em briga, e ele acabou terminando o relacionamento, e aí daqui a pouco eu achei outra pessoa, mas isso começou também a ficar turbulento, até que chegou uma hora que eu cansei e disse: eu não posso mais depender de uma pessoa para me sentir especial, eu vou depender somente de mim. Então eu comecei a me focar na minha carreira, essa pessoa disse, e lá dentro de mim é como se eu estivesse dizendo: eu sou especial porque eu vou ser bem sucedido. E realmente deu certo, a carreira decolou, as coisas deram certo, ela conseguiu se destacar, e hoje a gente sabe se destacar não é algo fácil, mas ela disse que com o tempo isso começou a ficar pesado. Eu comecei a me tornar uma pessoa ansiosa e preocupada, porque quando alguma coisa ameaçava a minha carreira, ameaçava a minha empresa, eu ficava fora de mim, porque e se a minha carreira for para trás, e se tudo desabar, eu vou voltar a não me sentir especial novamente. É isso que me torna especial. Então em algum momento ela começou uma nova empreitada, ela começou a pensar: eu posso ser especial por ajudar os outros. E ela fala na vida dela, que ela começou a se lançar em obras sociais, e começou a ajudar os outros, e fazer uma série de voluntariados, e toda semana inventando alguma coisa, e ajudando muitas pessoas, o que é algo excelente. Mas ela começou a pensar, com o tempo ela começou a se esgotar, sabe, quando a gente vai cansando, porque isso começou a exigir, sugar muito dela. Até que um dia ela estava numa igreja, e pelo que eu entendi, ela nunca chegou a se distanciar da igreja, e ouvindo uma mensagem como essa, ela entendeu: eu sou especial porque Deus simplesmente me ama. Eu sou especial porque Deus me deu o seu único filho para me salvar. Ou seja, eu sou especial não pelo que eu faço, mas por aquilo que Ele fez por mim. Eu sou especial não por causa daquilo que eu realizo, mas por causa da sua graça. E aí ela diz no seu depoimento: eu percebi que durante todas essas fases da minha vida, eu estava bem lá no fundo tentando ser o meu próprio salvador. De alguma forma eu estava tentando dar sentido e valor para a minha vida, através daquilo que eu podia fazer, e agora eu consigo descansar, porque eu entendi que Jesus é o meu salvador, e é Ele quem dá valor para a minha vida. É Ele que responde a pergunta: por que eu sou especial? E aí ela disse: agora eu posso trabalhar, me relacionar, ajudar os outros, e na igreja, tudo o que eu fazia, sem peso, sem ansiedade, sem excesso de preocupação, e posso fazer isso até melhor do que eu fazia, justamente por isso, porque eu descobri que o que me faz especial não é o que eu faço, mas o que Jesus fez por mim. O que essa pessoa fez? Ela está começando a viver como filha de Deus. Dá para entender? Pessoal, nada na nossa vida pode mudar tanto a gente. Para a maioria das pessoas, isso é vivido como um processo gradual e de natureza espiritual. Jesus fala ali que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Os estudiosos comentam que isso é uma referência a um texto do Antigo Testamento, de Ezequiel 36, que fala que o Espírito Santo é como água num ambiente de deserto que traz vida. Então o que a Bíblia vai dizer é que isso não é algo só que a gente entende, mas que quando a gente crê nisso, confia que em Jesus nós somos filhos de Deus, o Espírito Santo vem morar no nosso coração, e aos poucos isso vai se tornando uma realidade concreta, a gente vai sentindo isso. Então não é algo só que a gente entende com a nossa razão, é algo que acontece a nível espiritual, e para a maioria das pessoas é gradual. E olha só, um detalhe que é importantíssimo:
Nicodemos é citado mais 2 vezes na Bíblia. Uma em João 7, quando fala que aquele grupo de religiosos está discutindo o que eles iam fazer com Jesus, e Nicodemos fala: a gente não pode condenar ele sem ouvi-lo, vocês estão condenando ele sem ouvir ele. Então nos parece que o Nicodemos continua ouvindo a Jesus quando pode. E em João 19, que é bem interessante, quando Jesus morre na cruz, vocês sabem quem vai limpar o corpo de Jesus? Nicodemos e mais uma pessoa. Eles vão limpar o corpo de Jesus e colocá-lo no túmulo. Nicodemos. E é interessante, porque isso era um trabalho que era tido como de baixo valor, de baixa dignidade, de baixíssima dignidade. Então, o Nicodemos, que foi se encontrar com Jesus de noite, porque ele não queria arriscar a sua posição, agora ele se submete a fazer um trabalho de baixa posição. Por quê? Possivelmente porque lá no começo ele estava vivendo naquele paradigma: sou especial por causa da posição que eu ocupo. Mas com o tempo ele começou a entender: sou especial porque Deus me ama. E isso mudou a vida dele. Eu quero crer que foi isso. Pessoal, essa é a ideia. Viver com Deus é um presente, assim como a vida, que muda completamente a nossa forma de ver e de viver. Por isso é como se a gente estivesse vivendo de novo. Mas como a gente recebe isso? E aqui tem um detalhe muito importante. Como a gente recebe esse presente? Em João 16, quando Jesus está preparando seus discípulos para sua morte, possivelmente numa das suas últimas conversas com ele, sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Jesus está falando da sua morte, e ele compara a morte dele com o que de novo? Um parto, um nascimento, a mesma coisa que em João 3 e que em João 1. Quando a gente nasce, quando a gente ganha vida, o bebê não tem que trabalhar muito, ele simplesmente é empurrado, ele é passivo nisso, ele ganhou a vida de presente. Mas para que isso aconteça, alguém tem que trabalhar. Quem? A mãe. Eu estava no parto de um dos nossos filhos e eu sei o quanto uma mãe trabalha. Para a gente ganhar a vida, outra pessoa sofre. Para a gente ganhar a vida, outra pessoa sangra. Na época de Jesus, ter um filho não era só sinônimo de dor, era também um risco. Era uma época onde muitas mães morriam no parto, ou seja, para alguém ganhar a vida, a outra pessoa tinha que ter arriscado a sua, e muitas vezes acabava morrendo mesmo. Então quando Jesus está dizendo sobre a sua morte, comparando com o parto, ele está dizendo: para vocês nascerem de novo, para vocês viverem uma nova vida agora como filhos de Deus, para vocês ganharem de presente essa vida, eu vou ter que sofrer, eu vou ter que sangrar, eu vou ter que morrer. Eu sou como essa mãe que chama para si o trabalho para que vocês ganhem. Essa é a beleza. Isso é o que Jesus faz por nós. E se a gente entende e confia nisso, a gente começa a viver como filho de Deus, e isso impacta a nossa vida para sempre. Bom, Jesus usa a metáfora então do novo nascimento para explicar algo bem importante para nós, que a amizade com Jesus, ela é um presente. A vida com Deus, ela é um presente, não uma conquista, um presente, que traz uma nova forma de viver. É como se a gente vivesse uma nova vida, como se a gente nascesse de novo, e que isso foi conquistado com a própria vida dele. A gente descobre que Jesus é o presente. Jesus é o próprio presente. E é aqui que toda a caminhada com Deus começa. Quando nós descobrimos que o relacionamento com Ele é um presente,
que nos foi dado com o maior preço do mundo. E a gente escolhe receber isso. E agora, nesse momento, eu queria conversar de duas formas com vocês. Primeiro, para vocês que de repente têm uma caminhada que talvez está começando há pouco tempo. E de repente, nesse momento, você está querendo dizer assim: Jorge, eu quero viver essa vida com Deus, eu quero nascer de novo, o que eu faço? E a Bíblia vai dizer, você tem que se arrepender. E o que significa se arrepender? Não é só se arrepender de um errinho aqui, outro ali, mas é se arrepender de tentar ser o seu próprio Salvador, e agora passar a ter a Jesus como seu Salvador. Entenda, ter a Jesus como Salvador não é só confiar que Ele vai um dia nos levar para o céu, é colocar ao encargo dEle a nossa noção de valor, a nossa noção de felicidade, a nossa noção de propósito. A gente coloca tudo isso agora nas mãos dEle. Eu não quero mais ser o meu próprio Salvador. Eu não quero mais me garantir a partir do que eu faço. Eu confio que Jesus é meu Salvador. Depois disso, eu faço da vontade de Jesus o centro da minha vida. Se Ele me ama tanto assim, o que eu quero fazer agora é viver para Ele. Isso faz com que a gente nasça de novo e viva com Deus. Agora, se você já é um cristão há mais tempo, você já vive com esse Deus, já vem desenvolvendo essa amizade com Ele há mais tempo, o que você pode levar para casa? Você pode ter 10, 15, 20, 50 anos de caminhada, e provavelmente ainda existe alguma área da sua vida, algum aspecto da sua vida que você ainda não vive realmente como um filho de Deus. Talvez você já tenha 20, 30 anos de cristão, mas quando você é criticado, isso ainda te abala profundamente. Talvez quando você passa por uma angústia, uma ansiedade, uma preocupação, isso ainda te derruba. Talvez quando você passa por uma crise financeira, você ainda perde o chão. E aí talvez a pergunta que você poderia fazer é: por que eu estou vivendo assim? Se um Deus extraordinário e todo-poderoso me ama como um filho. Qual é a área da minha vida que eu ainda preciso assimilar o amor de Deus? Qual é a área da minha vida que ainda precisa ser impactada por esse amor? Essa é uma grande pergunta agora para se fazer. E essa é a pergunta que eu me faço todos os dias, todos os anos da minha caminhada.